Fala, meus lindos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Honório, eu tenho 22 anos de idade e eu sou trader há quase 2 anos já. Eu me tornei especialista em suporte e resistência e eu tô aqui para ensinar vocês um pouco de análise gráfica, belezinha? E hoje eu tenho uma oportunidade incrível para ensinar para vocês que vai melhorar bastante os seus filtros de entrada com suporte e resistência e pullback, belezinha, pessoal? Então bora pro vídeo que hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre pullback, belezinha? Tamo junto! Família, bora lá então, bora pra aula aqui que eu vou começar falando pra vocês um pouco sobre pullback. Primeiro a gente vai relembrar um pouco o que é um pullback, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, um pullback nada mais é do que o primeiro toque numa região rompida de suporte ou resistência. Eu já comentei aqui com vocês e eu vou estar relembrando um pouco agora sobre isso, belezinha? Então vamos lá, a gente tem a nossa região de resistência e a nossa região de suporte. O preço ele tá lateralizado dentro dessa região de suporte e resistência. Porém, quando ele chega no terceiro toque, aí não precisa ser o terceiro toque especificamente, tá? Ele pode romper em qualquer toque. Eu estou usando aqui como exemplo. Porém, aqui no nosso exemplo, quando chegou no terceiro toque, ele rompeu, dando indício pra gente do quê? Que o gráfico está com força de alta. Para romper uma resistência, o gráfico tem que estar com força de alta. A nossa resistência, que era o quê? Uma resistência. Perdão, nossa resistência que era uma resistência, agora virou o quê? Virou um suporte. Então, ó, ela trocou de papel. Por que ela trocou de papel? Porque o preço está acima dela. Se o preço está acima, a região de retração é o quê? Suporte. Se o preço está abaixo, é resistência. Beleza? Então, assim que rompeu, o gráfico trocou a função da região de retração e de resistência ela virou um suporte. Aí, o que a gente quer que o preço faça, pessoal? Que ele continue o movimento de alta. Como? Vindo fazer um pullback aqui. E assim que ele bater nessa região de suporte, que era a nossa antiga resistência, a gente realizar uma compra para ele continuar o movimento de alta. Eu já comentei com vocês que o gráfico ele anda em tendência e correção. Como assim tendência e correção? Ele está numa tendência de baixa, ele vai fazer o quê? Ele rola a impulsão, depois ele corrige. Rola outra impulsão, depois ele corrige, rola outra impulsão e ele corrige. Isso aqui é uma tendência de baixa saudável, beleza, pessoal? O gráfico nunca só sobe ou nunca só desce. Geralmente, quando ele faz um movimento muito grande, assim, com força, pode estar acontecendo alguma notícia ou evento no mercado que pode estar impactando diretamente no movimento do preço. Mas o certo é ele descer, corrigir, descer, corrigir, descer, corrigir. Ou, caso numa tendência de alta, subir e corrigir. Belezinha? Tendo essas informações em mãos aqui, o que a gente vai fazer? Então a gente sabe que ele desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige. E o que são essas correções, pessoal? O que a gente pode considerar? Ó, teve a impulsão e a correção. A impulsão, a correção. A impulsão, a correção. Essa correção a gente pode chamar o quê? De pullback, ó. Por quê? Aqui não era uma zona de suporte, que quando foi rompida virou uma resistência? Se o gráfico se movimenta em escadinha, onde que ele vai fazer a nossa correção? Assim que ele acabou de romper a zona. Ele vai buscar a mesma zona que foi rompida, que agora era um suporte e virou uma resistência para ele realizar o nosso pullback. A mesma coisa a gente pode ver aqui, ó. Claro, pessoal, no gráfico ao vivo não é tão bonitinho assim quando a gente desenha. Tanto é que se a gente vê uma tendência de baixa aqui, ó, a gente consegue perceber que ela realmente não é aquela escadinha perfeita que a gente desenha, ó. Estão vendo? Mas é em escadinha. O mercado não é perfeito. Ele anda do jeito que ele tem que ser. Então vamos lá. Então vocês entenderam que isso aqui é um pullback. Numa tendência de alta, a gente tem... Um minutinho só. A gente tem a mesma coisa. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Resistência rompida, que virou suporte. Resistência rompida, que virou suporte. Aqui a gente tem pullback, pullback. Belezinha? Pullback ele é o primeiro toque na região rompida, não esqueçam disso. Então, na nossa revisão, a gente já entendeu o que é um pullback. Muito importante isso. Ah, Lucas, dá um exemplo para mim de pullback aí então, porque eu ainda estou meio perdido. Ó, por exemplo aqui. Aqui a gente tem uma regiãozinha de suporte, pessoal. Tá vendo? E ele foi rompido. O que acontece quando ele é rompido? Ele vira uma resistência, ó. Lembra que eu acabei de explicar um pouco sobre impulsão e correção, ó? Impulsão, correção. Não é perfeitamente igual eu desenhei, como eu tinha comentado, mas a correção acontece.
Aonde que foi a correção? Onde que foi a zona que ele buscou? Nossa zona de suporte rompido. Esse primeiro toque aqui foi o pullback que ele fez com o preço, ó. Jogou o preço para baixo. Belezinha? Tenham isso em mente. Agora eu vou procurar aqui um exemplo de alta, ó. Vamos ver se a gente acha um exemplo de alta legal aqui, pessoal. Vamos ver... Aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de alta também, ó. O gráfico vinha descendo. Aí ele começou a fazer topos e fundos ascendentes, ó. Ele começou a subir. Belezinha? Aqui a gente tinha a nossa região de resistência, que foi rompida, virou um suporte. O que o gráfico fez aqui? Encostou e subiu, ó. Conseguem ver aqui? Regiãozinha de resistência, rompeu, encostou, subiu. Ele não precisa subir na hora, tá? O pullback a gente só precisa pegar a operação aqui. Pegando a operação, ela sendo vitoriosa a favor da tendência, belezinha. Tranquilo? Agora eu vou passar para vocês, pessoal, alguns gatilhos que vão melhorar a assertividade de vocês perante o gráfico, quando vocês forem operar pullback. São gatilhos que eu uso e me dão uma assertividade bem legal, belezinha? Então eu testei e eu sei que eles funcionam. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Pessoal, só mais uma coisa. Esses gatilhos que eu vou passar para vocês, eles não vão aumentar a sua assertividade em 100%, 90%, 80%, entendeu? São pequenos gatilhos de, sei lá, que vai aumentar em 5%, 10% a assertividade, que a longo prazo vai fazer você consistente. Foque nesses pequenos detalhes, entendeu? Esses pequenos detalhes que fazem um trader profissional. Eu tenho até uma frase que eu sempre falava, que é: a diferença de um trader amador para um profissional são os detalhes. Os pequenos detalhes. Então foquem nesses pequenos detalhes. Porque saber traçar uma linha qualquer um sabe. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem até um exemplozinho de pullback aqui, mas é meio complicado aqui, porque rolou tipo um rompimentinho. Deixa eu procurar um exemplo melhor aqui. Ó, pessoal, às vezes o gráfico não chega a buscar o pullback, ó. A gente tinha uma região de suporte aqui, rompeu, ele acabou buscando, só que faltou a zona. Lembrando sempre, pessoal, que o pullback, ele acontece nas zonas, e as zonas não são o quê? Não são linhas, tá bom? Então isso aqui, ó, é uma zona de suporte. Trouxe um pouco para baixo aqui, ó, uma zona de suporte, ó. Não é uma linha, belezinha? Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui para vocês. Aqui, ó, aqui é um exemplo perfeito para a gente esclarecer essa questão da zona, ó. Isso aqui, ó, é toda uma zona de resistência, pessoal, não é uma linha. É toda essa zona aqui que eu estou desenhando, tá vendo? É uma zona de resistência. Então, a primeira dica que eu vou passar para vocês é por que é bom a gente saber escolher a zona. Por que esses gatilhos auxiliam a gente no pullback? Como escolher uma zona? É o primeiro deles, vamos lá. Eu não acabei de mostrar para vocês aqui que a gente tem uma zona, certo? Eu particularmente gosto de pegar a entrada na zona máxima. Por quê? Às vezes acontece o que, pessoal? Vocês estão vendo aqui que acontece como se fossem uns rompimentinhos na zona, ó, que o preço tende a retrair, mas pode acontecer do preço fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você quer operar uma retração aqui nessa resistência. O gráfico chegou aqui e você realizou o quê? Uma venda exatamente aqui, ó, na primeira zoninha. Você não esperou chegar na zona máxima. O que o gráfico faz? Vem aqui, nasce uma vela pequenininha aqui, você toma uma derrota, você perde a operação aqui, e aí na próxima vela, o que o gráfico vem fazer? Ó, derrete. Entendeu? Então, às vezes, o gráfico segura um pouquinho na zona ali de retração, por isso que é muito importante você esperar o preço chegar na zona máxima. Se você espera ele chegar na zona máxima, você vai aumentar a sua assertividade muito mais, confia em mim. Belezinha? Então, eu sou uma pessoa que só gosta de pegar operações na zona máxima. Por mais que aqui eu marcaria provavelmente uma resistência aqui, ó, e marcaria mais uma aqui, eu poderia até mesmo pegar uma operação, em vez de ser na máxima, no meio daqui, dessa zona aqui, ó. Poderia pegar tipo, uns 50%, ó. Entendeu? Porque talvez o preço não chegue na zona máxima, porém ele vai chegar na zona mínima e pode acabar rompendo. Então, às vezes eu dou preferência de pegar até... Quando eu vejo que a vela não está com muita força para chegar lá em cima, eu acabo pegando na metade aqui, ó. Que já é na metade da zona de retração. A chance de assertividade é muito maior e também a chance da vela subir e não pegar na zona máxima pode acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. Lembrem-se,
É sempre melhor a gente perder a oportunidade de entrar do que a gente entrar com pressa e perder a operação. Belezinha? Foquem nisso. É melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro. Oportunidade a gente acha toda hora no mercado, principalmente em gráfico de M1, tá bom? Gráfico de M1 é o que mais tem oportunidade, é o que mais tem operação. Por isso que a gente tem que saber, por isso que muita gente não se dá tão bem assim no M1. Você tem que saber muito filtrar as operações que você pega. Teve um dia aí que eu fiquei acho que 3 horas para realizar uma operação e tava rolando várias no gráfico. Saber esperar a melhor hora pra gente entrar é o certo, é a melhor coisa que tem. Belezinha? Vocês vão aumentar bastante a assertividade assim, confiando no que eu tô falando. Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu já falei, eu sou uma pessoa que usa assim, que gosta de marcar na zona máxima. Eu marco assim geralmente, ó. Pra mim assim a zona tá ótima. Então quando o preço vem buscar aqui, eu realizo a minha operação aqui no meio mais ou menos, ó. Mas Lucas, a aula de hoje não era sobre pullback? Por que você está falando sobre suporte e resistência? Pessoal, porque suporte e resistência tem tudo a ver com pullback. Pullback acontece numa zona de suporte ou de resistência. Por isso que é muito importante a gente frisar isso. Belezinha? Vamos lá então, vamos supor aqui que o gráfico tenha rompido. Ó, ele buscou aqui, subiu, subiu, e aqui ele rompeu. Tum. Opa, o gráfico acabou de realizar um rompimento numa resistência. O que eu posso esperar aqui? Por um pullback? Sim, eu posso esperar um pullback. Tem outros gatilhos depois que eu vou falar para vocês que talvez essa zona aqui máxima não seja uma zona tão boa para se realizar um pullback. Mas depois a gente comenta sobre isso. Vamos falar um pouco agora sobre esse exemplo que eu estou dando, belezinha? Pessoal, o que eu pegaria aqui caso fosse realizar esse pullback, ó? Vocês estão vendo que eu marquei essas duas linhas aqui? Essa zona aqui e essa zona aqui? Pessoal, qual delas seria a zona máxima para o preço buscar? Lembrem que aqui, na resistência, a zona máxima seria essa aqui. Porém, como o preço rompeu agora e passou para cima, e essa resistência aqui virou um suporte agora, virou uma zona de suporte, a zona máxima inverteu. A zona máxima é sempre onde o mais difícil do preço chegar, entendeu? Onde ele mais tem que se movimentar para chegar. A zona máxima seria onde, pessoal? Seria exatamente aqui, ó, na linha de baixo. Belezinha? Então, caso o preço viesse tocar aqui, se ele tocasse só aqui, eu não entraria. Eu esperaria ele encostar na zona de baixo. Para mim ter o quê? Uma certeza maior. Para o preço não fazer isso aqui, ó. Igual eu comentei na zona de resistência com vocês, ó. Não fazer isso aqui. E você perdeu a operação porque você realizou a entrada aqui nessa vela aqui, ó. Você perdeu a operação e na próxima vela o gráfico é isso aqui, ó. Pum, para continuar o movimento. Por isso que é importante vocês sempre darem preferência para a zona máxima. Então, como é que você pegaria, Lucas? Ó, rompeu, o gráfico desceu aqui, veio tocar exatamente aqui. Aqui na zona máxima eu realizaria a minha operação de pullback e pegaria aqui. Belezinha? Agora, você comentou que talvez essa zona não fosse uma zona tão boa para a gente pegar pullback. Pessoal, tomem muito cuidado quando vocês forem pegar pullback contra a macro tendência. Belezinha? Você pode pegar, mas vai ser um pouco mais arriscado. Por quê? Como assim contra a macro tendência? Como é que eu sei a macro tendência, Lucas? Dá zoom out no gráfico, o máximo de zoom que você puder. E olha a tendência anterior aqui, ó. Ela não está descendo? Ó. Ela vem descendo, certo? Por mais que aqui tenha rompido, iniciado uma micro de alta aqui, ó, a gente sempre tem que tomar cuidado, belezinha? A maior chance do preço fazer aqui é ele acabar rompendo para baixo de novo, ó. Ele vir aqui, descer aqui, fazer esse movimento que ele fez, travar aqui, ó, e voltar a descer. Por quê? Porque a macro tendência está de baixa. Tudo bem que aqui foi um caso particular que ele rompeu e acabou até fazendo um pullback de alta aqui na frente, muito interessante. Vocês podem pegar pullback assim? Podem, porém tomem cuidado, belezinha? Sempre tenta pegar pullback a favor da tendência. Se você considerar que isso aqui já é uma bela tendência de alta, que ele já reverteu a tendência aqui e o gráfico está subindo, e assim ele tende a romper essa resistência, aqui é uma ótima oportunidade para você fazer o quê? Pegar um pullback, ó. Belezinha? Aqui pode ser uma ótima oportunidade. Mas quem tem que considerar isso é você. É você que vai fazer a análise geral de gráfico aqui e ver. Belezinha? No caso aqui, como eu disse, aqui talvez seria uma zona um pouco perigosa de pegar. Um pullback aqui em cima. Mas, mesmo assim, vamos continuar aqui e procurar outro exemplo.
Ó. Aqui eu tenho exemplo legal, pessoal, ó. O gráfico vinha descendo. Então a gente sabe que a macro tendência é um pouco de baixo, ele vem desvalorizando. E exatamente nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Ele realizou um pullback. Ó, dá pra marcar aqui. Aqui e aqui. Porém, olha que exemplo legal aqui, pessoal. O gráfico rompeu para baixo e ele acabou encostando na primeira linha só. Ele nem chegou a buscar a segunda linha e a gente acabou perdendo a oportunidade. Se por acaso ele batesse e subisse aqui, ó, essa segunda linha, podia ser uma ótima oportunidade para a gente pegar. Acontece, você vai perder muita oportunidade de o gráfico pegar na primeira linha, você está esperando a segunda e ele acaba não pegando. Mas como eu já comentei, melhor perder a oportunidade do que pegar uma operação arriscada. Belezinha? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um pullback de baixa também, ó. A gente sabe que a macro do gráfico era o quê? É baixa, ó. Ele veio desvalorizando, ó. Aqui ele fez o quê? Exatamente um pullbackzinho, pessoal. Ó. Ele rompeu, acabou desrompendo a zona, porém depois ele veio e rompeu de novo, ó. Porém a gente tinha essa zona de suporte aqui. Por mais que ele tenha rompido aqui, ó, aqui ainda é um suporte. Não é um suporte tão forte, mas é um suporte. Quando ele veio buscar a nossa região aqui, ó, ele acabou realizando uma operação de pullback. E ele fez o quê? Desceu. Ó, movimento de escadinha que eu comentei com vocês. Belezinha? Por mais que aqui deu uma operação um pouco arriscada, hein, ó. A gente teria entrado exatamente... Ó, lembra que eu falei da zona? Olha que exemplo interessante, pessoal. Pessoal, eu tinha programado a atualização aqui para o meu computador, eu tinha esquecido, ele acabou reiniciando aqui. Mas vamos continuar a explicação, ó. Olha que zona interessante aqui. O gráfico veio fazendo aqui e buscou o pullback e respeitou a nossa primeira zona. Estão vendo? Porém, depois o que ele fez? Ele acabou subindo e respeitando a nossa segunda zona também, ó. Talvez eu não pegasse aqui, porque ele já tenha respeitado a primeira. Ó, provavelmente eu não entraria nesse pullback porque ele bateu aqui e já respeitou. E depois ele veio buscar de novo, pode ser que ele rompesse aqui. Tinha uma grande chance de acontecer isso. Então, eu acabaria não pegando essa entrada, belezinha? Eu gosto de pegar a entrada como, pessoal? Como eu já comentei com vocês, com movimento. Quando o preço tá aqui, ó, ele vai na zona, bate e volta. Se ele vai na zona, bate e fica trabalhando aqui para subir de novo, pode ser rompimento. Tomem cuidado com isso, muito cuidado com isso. Isso é um filtro muito importante, belezinha? A gente gosta que bata na zona e já retorne. Aí foi um exemplo bem interessante. Pessoal, agora bora entrar nos filtros e gatilhos aí. Lucas, o que você gosta de pegar de gatilho aí de entrada no pullback? Pessoal, eu já comentei que esse gatilho para vocês muitas vezes para resistência e suporte, operar retração. E eu vou comentar agora para pullback também, porque ele serve também. Ele é um gatilho muito bom. E que gatilho é esse, pessoal? O pico de vela. O pico de vela também funciona para suporte e resistência. E pullback, perdão. Ele também funciona para pullback. Então eu tenho aqui uma vela nascendo, aí do nada vem e nasce uma vela com tudo aqui, ela estoura a nossa região de pullback e trava. É um ótimo gatilho para a gente pegar, pessoal. Por quê? Porque além da zona já ter conformado uma força de baixa aqui com esse rompimento, um pico de vela tem que fazer uma correção. Pensem que esse pico de vela é uma vela subindo para bater exatamente na nossa zona de correção e realizar uma dupla correção, uma correção de vela e uma correção de zona. Então é muito forte, é muito bom vocês pegarem esse pullback aqui, quando dá um pico de vela. E o mesmo vale porque eu já comentei da vela lenta, pessoal. Tomem muito cuidado quando vir uma vela lenta, ó. Perdão, deixa eu desenhar um pouco mais para cá. O gráfico está trabalhando, aí ele rompeu, nasceu aqui e começou a subir velas aqui, ó. Só que aí o que ele faz? Ó, ele vem com uma velinha lenta aqui, ó, vem subindo, voltando, e aí ele encosta na nossa zona de pullback, ele nem trava aqui, pessoal, ó. Ele rompe direto, ó, ele vem trabalhando aqui, ó. Não peguem vela lenta nesse caso, beleza? É muito arriscado a gente acabar operando vela lenta e é muito bom a gente pegar pico de vela. Então usem o pico de vela no pullback também. Eu já comentei com vocês na aula passada e agora eu estou frisando mais uma vez que para pullback eles servem. Para pullback de alta a gente tem a mesma coisa também. A gente tem a nossa zona de resistência, o gráfico está respeitando, aí ele vem rompe. Aí o que ele faz aqui, pessoal? Ó, ele volta com um pico de vela legal e trava exatamente na zona de pullback. A gente realiza a nossa compra aqui com a finalização para a próxima vela e a gente espera
que dê uma vitória. A porcentagem de vitória, de assertividade que você pode pegar usando o pico de vela aumenta bem consideravelmente, pessoal. Eu tenho reparado isso nos últimos tempos, é uma coisa que acontece bastante comigo, entendeu? Não só comigo, mas também com os meus alunos, e tenho mais um amigo que trabalha comigo também que fala que o pico de vela é um ótimo gatilho e está funcionando muito bem nesse tempo de mercado. Então, usem e abusem dele, beleza? Porém, tomem cuidado com a vela lenta. Geralmente a galera que vai operar pullback tem dificuldade em marcar as zonas. E isso é um problema. O que a galera faz? A galera marca o pullback, certo? Marcou o pullback. E o pessoal acaba não prestando atenção numa coisa muito importante, em como o gráfico chega na região do pullback. Isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Belezinha? Por quê? Se você pega um pullback contra a tendência, que já é um erro, e aí o pullback vem num sentido totalmente torto, com velas muito grandes assim, ó, tá subindo assim, ó, com vela gigante, pessoal, provavelmente aquilo ali foi um rompimento falso e o gráfico tá fazendo o quê? Voltando para dentro da região que ele rompeu. Geralmente isso acontece contra a tendência, beleza? Prestem atenção nisso. Então se o gráfico rompeu em movimento de V, ó, ele rompeu aqui, fez um movimento legal, aí ele começou a subir de uma maneira muito errada, assim, muito grande, tomem cuidado com isso, pessoal. Pode ser uma grande correção e você acabar tomando rompimentos. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Olha, aqui eu tenho um exemplo perfeito, pessoal. Acabei de explicar e acabei de ver aqui também, ó. Zoninha de pullback. Zoninha de pullback, ó. O gráfico desceu com muita força. E olha como que ele subiu também. Olha o paviozão que ele deixou aqui, ó. Tá vendo? Olha o jeito que ele subiu aqui na zona. Tomem cuidado com isso, tá? Movimento grande de vela assim, movimento V, ó. Geralmente quando ele volta em movimento V assim, faz um Vzão assim, ó, ele acaba não respeitando o pullback. Então a galera tem uma grande dificuldade porque acaba pegando esses movimentos e toma bastante derrota, tá bom? Evitem esses movimentos em Vs assim, ó. Pullback legal. Aqui, ó, um pullbackzinho legal aqui, ó. A favor da macro, ó. O gráfico vinha desvalorizando. Com essa desvalorização aqui, ó, ele deixou um topinho. Aqui era uma zoninha de suporte, ó. Zoninha de suporte, foi rompida, virou resistência. Rolou um pullbackzinho de baixo aqui. Belezinha? Outro filtro que você pega, Lucas. Cara, eu gosto bastante de usar um sequencial de cores de vela. Como assim um sequencial de cores de vela? Quando vem bastante vela da mesma cor. Ó, um pullbackzinho aqui legal, ó. Ó, a favor da macro tendência, como eu sempre falo, ó. Pode fazer em branco. A favor da macro tendência, o gráfico veio aqui, ó, com um sequencial de velas. Quando que você considera um sequencial de velas? Pessoal, de 3 a 4 velas já é um sequencial legal para você pegar. Claro, quanto mais vela, melhor. Mas 3 e 4 velas assim, da mesma cor em sequencial já é um ótimo indicativo, porque indica força de tendência. Indica que o mercado está com força para descer ou para subir. Logo, a correção pode acontecer e você pegar um belo de um pullback, ó, veio com um sequencialzinho, rompeu, depois ele voltou na zona aqui e respeitou o pullback. Se você juntar esses três gatilhos, a favor da macro tendência, sequencial de vela no rompimento e pico de vela na hora que for realizar o pullback, você vai acertar a maioria dos seus pullbacks, pessoal. Confia no que eu estou falando. Sua assertividade vai deslanchar bastante. São 3 pequenos fatores, cada um aumenta um pouquinho a sua assertividade. Se você juntar os 3, você vai aumentar bastante. Mas claro, não é sempre que acontece a oportunidade de você pegar os 3. Mas sempre tentem pegar pelo menos uns 2 fatores aí que sejam, pelo menos a tendência, o pico de vela ali, ou a tendência e o sequencial, belezinha? O gatilho que eu mais gosto é o pico de vela. Então eu sempre tento pegar com pico de vela. E tenta pegar a favor da tendência também. O sequencial, ele dá uma ajudada. Quando tem um sequencial ali, eu vejo e falo, nossa, pullback perfeito, tem os 3 fatores. Então foquem nisso, pessoal. Eu garanto que vai aumentar bastante a assertividade de vocês. Então, lembre-se, um jeito errado de você pegar um pullback é quando ele vem com uma vela lenta, ó. Se aqui viesse uma vela lentinha assim, ó, nasceu, veio subindo, veio subindo, veio subindo. Não é porque rompe a zona que, nossa, rompeu a zona quer dizer o quê? Tem mais chance de retrair ainda. Não, muito pelo contrário. Quando ele rompe a zona com facilidade assim, ó, tomem cuidado que você pode acabar tomando um rompimento, de verdade. Então, o jeito errado é quando vem uma vela lenta, pessoal. Evitem essas velas lentas, belezinha? E o jeito certo é esses 3 bagulhos que eu falei pra você. Pico de vela, macro tendência e sequencialzinho, belezinha?
Fazendo isso, vocês vão aumentar bastante a assertividade. E como que você pode começar a fazer isso hoje? Você vai abrir o seu gráfico da corretora, é muito importante você treinar isso, treinar a sua cabeça para identificar esses padrões. Como é que você vai fazer isso? Você vai abrir o gráfico aqui, vai marcar, fazer marcações. É legal fazer ao vivo, tá, pessoal? Eu acho que se vocês fizerem ao vivo, vocês têm tudo a ganhar, porque é melhor para treinar. Mas às vezes não tem... Ó, lembra que eu falei para vocês quando o gráfico sobe com muita força na região, para você não pegar o pullback do movimento em V, ó, são tipo de vela assim, ó. Quando ele rompe assim, ó, aqui não tinha um pullbackzinho, ó, macro de baixa, pullbackzinho aqui, ó como que as velas chegou, ó como que ela encostou na região e nem travou aqui, ó, ela passou direto, ó, isso aqui é horrível, pessoal, ó, tomem cuidado, força de correção gigante, entendeu? Quando vocês vêem essas velas assim, que tá 2 velas grandes, 3 velas grandes, quando ele não trava na sua zona e passa direto assim com facilidade, não entra. Então você pode começar a fazer isso agora mesmo na sua casa aí, é só abrir sua corretora, faz as marcações aqui de região de suporte, ó, de resistência, perdão, de suporte, ó, o suporte principal aqui embaixo, ó. Regiões são difíceis de ser rompidas assim, ó. E vejam, regiões máximas têm uma dificuldade maior de ser rompida e fazer pullback. Evitem pegar operações de pullback em regiões máximas. Pullback é melhor em regiões intermediárias, belezinha? Por quê? Porque ele rompe a região intermediária, faz o pullback e vai buscar a região máxima. Geralmente é assim. Então, tentem evitar pegar pullback em regiões máximas e peguem bastante pullback em região intermediária, que ele funciona bem melhor. Tranquilo? Então você vai abrir seu gráfico, vai fazer as suas marcações. Fazendo as suas marcações... Esse gráfico tá feio, deixa eu procurar outro aqui. Fazendo as suas marcações. Aqui. Ó, por exemplo aqui, eu acabei de dar um exemplo desse pullback aqui, ó. Ó, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Ó, velas grandes, ó, tendência a romper, tá bom? Pode respeitar? Pode, mas na maioria das vezes acaba rompendo. Tranquilo? Ó, como que nasceu perto aqui, ó. Talvez ele até respeite, mas eu acredito que a tendência é romper a zona. Mas então você vai marcar sua zona de suporte e resistência, vai esperar ela ser rompida. Se ela for rompida, você vai começar a usar esses gatilhos que eu falei para ver se rola um pullback bom. E aí você me fala aqui nos comentários se você operou isso e deu certo. Belezinha? Se você não quiser operar ao vivo e não tiver tempo, tente pelo menos fazer marcações aqui nos gráficos passados, ó, e ver aonde o gráfico fez pullback, para você ir treinando na sua cabeça e identificar esse movimento, ó. Belezinha? Pullback, ó, aqui tem outro pullback, ó. Pullbackzinho, ó. Rompeu, pullback subiu. Estão vendo? Pullback acontece em todo lugar, pessoal, ó. Pullbackzinho de baixa. É um movimento totalmente natural do mercado. Por isso que é muito importante, por mais que você não vá operar pullback, você dominar a análise de pullback, entendeu? Saber identificar onde que vai ser o pullback, o que ele pode acontecer. Você pode até juntar ele com outro operacional, belezinha? Pullback é legal também com Fibonacci, ó. Às vezes você traça uma Fibonacci aqui e você pode usar a confluência de Fibonacci para operar pullback, ó. Tinha uma zoninha de suporte aqui e confluiu exatamente na nossa zona de 23,6. A zona de 23,6 não é muito forte, mas se você quiser usar de confluência para um pullback, você pode acabar usando para aumentar um pouco a sua assertividade. Belezinha? Então, pullback aí é um operacional muito legal. Eu gosto muito de pegar ele com suporte e resistência, que são meus operacionais principais aí. E se você gostou do vídeo, pessoal, eu espero que você comente aí, deixe seu like, fale se ficou alguma dúvida para você, fala o que você achou. E deixa a dica aí pra mim trazer mais qualidade nos vídeos, pra mim poder melhorar, pra mim poder tirar as dúvidas de vocês. Eu tô aqui pra ajudar, eu quero ajudar vocês. Belezinha, pessoal? Se você curtiu, deixa seu like aí, comenta. Tamo junto de coração e muito obrigado por me assistir até aqui. Até uma próxima. É nóis.